Minasan, konnichiwa. Fala desu. Como vocês estão? Hoje eu decidi fazer um vídeo aqui, sentadinha na minha cama, pra bater um papo com vocês. Eu queria gravar na rua. Eu queria gravar em um parque, na verdade, assim, só eu e vocês, assim, só batendo aquele papo. Mas eu acabei indo um pouco mais tarde, né? E começou a chegar um monte de criança depois da aula. Konnichiwa. E eu fiquei com um pouquinho de vergonha, então eu decidi voltar pra casa mesmo e gravar aqui. Na minha cama, meio arrumada, meio bagunçada, né? Pra gente conversar um pouco sobre como foi crescer no Japão e como eu aprendi o japonês. Esse vídeo, gente, não vai ser sobre dicas de aprender japonês, mas sim mais um vídeo falando um pouco sobre minha vida, tá? Hoje eu tenho 31, então eu vim com 4 anos, então faz muito tempo que eu tô aqui no Japão e nunca fui pro Brasil. Eu tenho muita vontade de ir, mas aconteceu muitas coisas na minha vida que mesmo que eu tive oportunidade de ir pro Brasil, não consegui ir. E no fim, tô aqui no Japão há 28 anos e bolinhas, né? Então eu tô aqui há muito tempo. Eu estudei até os 9 anos da escola brasileira, né? Então até a terceira, quarta série mais ou menos. Então eu fui alfabetizada no português. Tem uns errinhos aqui de plural? Tenho alguns errinhos em conjugação de verbo? Tenho alguns errinhos de gramática? Muitas, mas o importante é a gente tá conseguindo se entender aqui. No total, eu falo português, o japonês, o inglês, espanhol, um pouquinho de chinês, bem pouquinho, eu não falo chinês, eu entendo algumas coisas, eu consigo ler um pouco, mas quase nada, então eu sei falar um básico do básico do básico, e um pouquinho de italiano, que também é o básico do básico e do básico, porque eu cresci da família da minha mãe, que tem parte italiana, então meu avô e minha avó falavam italiano comigo. Não muito, eles falavam em português, mas, tipo, algumas palavras, né? Tanto que hoje minha mãe me chama de principessa. Antigamente era principessa, agora é principessa, então é meio engraçado, porque eu só sei algumas palavras soltas em italiano e eu consigo entender, mas eu não consigo falar. Então, eu entendo o quão difícil é estudar uma língua, porque por um bom tempo eu tentei estudar o coreano, né? Pra mim ir pra Coreia, porque eu adoro a Coreia. Mas eu não sei até hoje falar coreano. Eu consigo falar algumas palavras soltas, umas frases, mas quando a pessoa fala em coreano comigo, eu dou aquela, tipo, o que você quer falar, sabe? Então eu entendo aprender uma nova língua depois de adulta e aprender uma língua quando você é criança. São experiências totalmente opostas e é difícil. Não posso falar que eu tive uma base sólida na língua japonesa quando eu estava na escola brasileira. Mas, como os meus pais, eles tinham uma vontade de voltar para o Brasil naquela época, eles achavam que era melhor me deixar na escola brasileira. Mas depois que meu irmão nasceu, a minha irmã nasceu, a gente decidiu ficar, vamos ficar aqui no Japão? Tanto que meus pais, nessa época também, lá de 2004, 2005 mais ou menos, eles falaram, vamos te colocar na escola japonesa pra gente guardar dinheiro pro Brasil. Porém, a gente não foi pro Brasil, a gente pegou o visto permanente lá em 2007, eu acho, né, como era uma criança, eu não lembro como foi o processo, mas era uma época mais fácil de pegar visto permanente. O meu pai e minha mãe são descendentes, né, tem ascendência japonesa, então foi um pouquinho mais fácil pra gente pegar o visto permanente. Então várias pessoas me perguntam, ai, como eu posso morar no Japão? Gente, eu não sei como que pode morar no Japão. Eu sou extremamente privilegiado nesse requisito, porque eu tenho visto permanente desde que eu me conheço como gente, então eu não sei muito sobre visto, sobre dicas de japonês, então, sorry, não me pergunte muito. Quando eu entrei na escola japonesa foi meu primeiro choque cultural, mesmo que era uma escola com muito brasileiro, né, com muito estrangeiro, e que tinha professores também que falavam português.
era uma cultura totalmente diferente do que eu estava acostumada com a escola brasileira. Pensando hoje, né, agora de adulta, assim, que eu vim pra Tóquio sozinha, sozinha desde os 17, 18 anos, eu me entendo como uma pessoa muito camaleoa. Eu consigo me camuflar, assim, em vários lugares. Então, na escola brasileira eu era uma criança um pouquinho mais quieta, mas ao mesmo tempo barulho hiperativa, mas eu só dava abertura para pessoas que eu me sentia confortável, que era muito poucas pessoas da minha idade também na época. Então era meio difícil fazer amizade na escola brasileira. E quando entrei na escola japonesa, eu tentei procurar brasileiros para ficar perto, né? Porque eu não entendia a língua, não tinha tradutor na época, sabe? Então eu pensei em fazer amizade com um brasileiro e ajudar um pouco sobreviver ali na escola, mas eu sofria bullying dos brasileiros por ser muito afeminada, por ser muito garota, né? Em pouquíssimo tempo eu percebi que eu não conseguia ter amizades com brasileiro na escola japonesa. Então eu comecei a fazer amizade com o japonês. E na escola japonesa, principalmente na minha escola, eu acho que era algo que ajudava muito para quem estava começando, é que a gente tinha aulas à parte, né? A gente saía da sala de aula para ir para uma aula de reforço. Então foi aí que eu saía das aulas, né? As únicas aulas que eu fazia na sala com meus colegas da mesma idade era matemática, ciências e sociais, educação física, é coisa que, claro que precisava de japonês, mas não era algo que precisava muito de japonês, sabe? Então eu conseguia navegar nessas aulas, mas nas aulas que precisava muito de japonês, eu ia para uma sala de reforço e foi aí que finalmente eu comecei a aprender o hiragana e o katakana, como todo mundo começa. Hoje eu acho que todo mundo usa uma apostila. Na época eu usava uma outra apostila que é super antiga. Talvez, se eu conseguir encontrar foto, eu vou deixar a foto aqui. Não lembro o nome do livro direito, mas eu aprendia com esses livros. Então, eu acho que a base de aprender japonês não mudou tanto para as pessoas que estão aprendendo hoje com quem está começando naquela época, né? Então, eu aprendi muito japonês nessa época. Então, na quarta para quinta série, eu já não estava indo mais para essa sala de reforço, porque eu já estava conseguindo falar japonês o suficiente para conseguir entender as aulas. Então, na quarta série, eu só ia algumas aulas de reforço, né? Principalmente nas aulas de língua japonesa, que eu ia para aula de reforço. E na quinta para sexta série, eu já não ia mais para a sala de reforço. E eu só ficava na sala com todos meus amigos, colegas da mesma idade. Então, eu acho que eu aprendi o japonês um tanto que rápido, né? Porque passar o dia inteiro, das 8 da manhã até as 4 da tarde na escola, eu acho que a gente aprende bastante japonês, né? E criança, gente, eu acho que eu com o cérebro lá de 9 anos de idade, com o meu cérebro hoje com 31, é totalmente opostos. E uma coisa que eu tinha na mente era que eu não queria trabalhar em fábrica. Eu acho que muitas pessoas que vêm pro Japão, que é descendente de japonês, vêm pro Japão como dekasegi, né, que trabalha em fábricas. E meus pais sempre falavam, você não pode trabalhar em fábrica, você tem que estudar e ser tradutor, ser alguma outra coisa. Então, quando eu entrei na escola japonesa, eu fiquei com muita vontade de ter sucesso com a língua japonesa para conseguir ser tradutor. Tanto que minha mãe queria tanto que eu fosse tradutora, que com uns poucos meses de escola, ela falou, vamos pro médico comigo e você vai fazer tradução. Eu fiquei tipo assim, eu não consigo falar nada, como assim eu vou no médico de tradução pra você? Ela vem que você vai ser melhor do que eu lá. E eu fui no médico, ela falou, olha, eu vou fazer um exame hoje aqui no ginecologista e fala pra ele que hoje eu estou menstruada, então talvez não vai dar pra fazer o exame específico que ela tinha que fazer. Aí eu cheguei no médico, falei, boa tarde, tudo bem? Cheguei pro médico e falei, então, kyou oka-san wa geri nano de kensa dekinai to omou. O médico ficou tipo assim, hã?
sabe? A minha mãe, não, Geri Janai, Geri Janai. Eu fiquei tipo assim, como assim? É Seri, Seri, Seri. Porque Geri, gente, é diarreia. E Seri, que é menstruação. Então meio que eu falei, olha, senhor doutor, minha mãe não pode fazer o exame porque ela está com diarreia. E minha mãe entende por japonês um pouco, sabe? Principalmente essas palavras soltas. E ela ficou desesperada, mas foi assim que eu comecei a traduzir as coisas para os meus pais. Então, meus pais me usou muito tempo para traduzir as coisas para ele. Tudo era eu. Ia para algum lugar, era eu. Ia para o médico, era eu. Então era tudo relacionado com o japonês, eu traduzia. Então eu aprendi o japonês muito rápido. Os meus pais precisavam muito que eu traduzia as coisas por ser uma língua assim muito diferente, sabe? Então eu fico meio que eu fui jogada para aprender japonês de um jeito ou do outro. E como eu falava português, eu também fui obrigada a aperfeiçoar meu português e meu japonês ao mesmo tempo, porque eu tinha que traduzir o que o médico ou o que a prefeitura falava para meus pais. E meus pais falavam, eu tinha que falar para eles, então era essa coisa desde sempre. E eu sempre quis muito ser boa em tudo, então eu tinha muito também essa coisa de duvidar da minha duvidar do meu nível de japonês, meu nível de português, porque eu achava que o meu português era meio estranho, sabe? Tinha um sotaquezinho ali, mas ao mesmo tempo o meu japonês também não era o perfeito. E um dos motivos que eu comecei a falar o japonês como Kansai Ben, que o dialeto ali da minha cidade. Então tinha muitas pessoas que falavam Kansai Ben. Então quando eu vim para Tóquio, para ter a faculdade, era ali na área de Kansai, que é Mie, Osaka, Nara. Então tem esse dialeto um pouquinho mais casual. Então quando eu vim para Tóquio, eu tinha que aprender, eu tinha que conseguir falar o japonês Hyojungo, que é o japonês polido, o japonês que todo mundo que é bonito, que não é casual. Então eu tive muito problema de conseguir trocar o meu japonês assim. Então as pessoas achavam que o meu japonês não era bom, eu não falava japonês muito bem. Tanto, gente, que eu fiz 3 vezes a prova de japonês, né? Proficiência de japonês, o N1, 3 vezes. E as 3 vezes eu passei. Mas as 3 vezes não fui eu que decidi fazer. A escola me obrigou a fazer e eu fiz. Eu fiz uma vez quando entrei no Chugaku, outra vez quando eu estava na terceira série, eu acho, e a outra vez antes de me formar do colegial. E as 3 vezes foram professores que me obrigaram a fazer e eu passei nas 3 com o número máximo. E isso me deixava muito com dúvida se eu falava japonês bem ou não. Tanto que até hoje eu tenho um pouquinho de dúvidas se o meu japonês é bom o suficiente, né? Então, muitas vezes eu chego para uma amiga e falo assim: meu japonês é ok? E eu sempre tenho essa dúvida, eu tenho essa insegurança, né, para falar a verdade. E uma vez, com uma colega de trabalho, eu peguei e perguntei para ela: meu japonês é ruim, né? Tipo, eu acho que aconteceu alguma coisa no trabalho. E ela falou: não, não é ruim. Seu japonês parece de uma pessoa que morou por muito tempo no exterior. Tem, tipo, uma entonação diferente, mas seu japonês é melhor que o meu. Aí, com isso, dei um clique, assim, sabe? Aquele clique de tipo, tá bom, meu japonês não é ruim, eu só tô com insegurança e vou seguir, sabe? Então, foi assim que eu passei a... da terceira à sexta série. E depois da sexta série, a gente entra no Chugaku, que é a sétima, oitava e o primeiro colegial. Tipo, aqui é 9 anos que a gente é obrigada a estudar, né? Então, na primeira até o Chugaku Sanense, que chega a ser o fundamental, eu acho. Então, a gente é obrigado a estudar esses 9 anos. Entrando no Chugaku, eu já comecei a ter problema com
a escola. Uma coisa sobre o sistema de educação do Japão, eu tenho uma crítica muito formada sobre a escola japonesa aqui, é que é da primeira série até a sexta série, a gente é muito instigado para ser uma criança com muita imaginação, para a gente conseguir dialogar, ter essa coisa de comunidade, de tentar ser mais criativa, né? E já entrando no Chugaku, eu acho que eles cortam muito. Você tem que entrar em uma caixinha, você tem que usar o terninho japonês e viver a vida, sabe? Você tem que entrar nas regras do jeito que eles querem. E eu acho que os professores também são muito extra sobrecarregados. Então eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não acho legal como que é o sistema de educação do Chugaku. O Coco também tem problemas, mas não foi a minha experiência, né? Então, no Chugaku, na primeira série, eu já comecei a ter muito problema com o meu japonês. Porque o nível foi daqui pra cá, assim, e ficou muito mais difícil, porque mesmo que eu estudava muito, o meu kanji não estava conseguindo chegar no nível dos meus colegas de aula. Então eu tive muito problema com kanji. E, tipo, kanji, eu acho que todo mundo tem problema. E tem kanji que, tipo, a gente nunca usa na vida. Então eu tive muito problema de entender as aulas. Matemática, eu tinha muita facilidade até a sexta série. Entrando no Chugaku, eu comecei a ter muito problema com cálculo. E eu não entendia, era muito cálculo, era x, y, z, raiz quadrada, não sei o que. Então eu fiquei muito cheia ali, sabe? Eu fiquei com problema no Chugaku. Então eu tô sendo muito sincera com vocês que no Chugaku eu comecei a parar de ir pra escola. Tanto que no segundo ano eu não ia pra escola quase nunca. Eu falava que tava doente, falava que eu tava ruim. E meus pais também não conseguiam me controlar nesse ponto porque eles precisavam trabalhar, né? Então eu parei de ir pra escola por um bom tempo. Eu só ia na época de provas, eu estudava sozinho em casa. Ia pra prova, meio que passava ali na média e ok. No finzinho do segundo pro terceiro ano, a gente já começa a conversar sobre qual colegial a gente ia. Não era obrigatório pro colegial, mas é algo que a gente precisava ir, porque sair do Chugaku e ir direto pra trabalhar, muitas vezes, principalmente na minha época, não tinha trabalho pra gente. Então, eu sempre quis ir pro colegial e eu queria ir em um colegial específico. Não fui nesse colegial específico, fui pra outro colegial. Então eu comecei a ir pra escola, eu ficava muito ruim, eu não gostava de educação física, porque eu não gostava ali, sabe, de me trocar junto com os meninos, eu não gostava de natação, não gostava de mostrar o meu corpo. Então aí a gente já entende hoje o porquê isso aconteceu, né? E entrei no colegial. No colegial, eu já, né, como eu comentei já, eu não queria ir pro colegial que eu fui. Eu sempre quis estudar moda. Eu acho que se fosse hoje eu ia bater o pé, mesmo que eu tinha que cair numa prova, porque para entrar no colegial a gente tem duas provas. Uma prova que é mais difícil, né? E a segunda prova que a gente tem que fazer todas as matérias. Então, eu acho que eu precisava, pelo menos, tentar fazer essa outra primeira prova, né, para mim conseguir entrar nessa escola que eu queria. Mas o meu professor convenceu os meus pais falando que era melhor eu ir para outra escola, para a escola de inglês, que seria melhor. Tinha mais estrangeiro, blá blá blá. E eu fui para essa outra escola, foi ótimo. Eu aprendi o inglês, eu conseguia meio que entrar no meio do grupinho dos pessoal que fazia arte. Eu lembro que tinha umas meninas que fazia corte e costura e eu chegava nelas e falava assim, você vai jogar fora esses papéis da aula? Dá pra mim, que eu vou estudar? Então foi aí que eu aprendi também a costurar, né? Então foi... eu dava meus pulos,
eu dava o meu jeitinho, né? Entrando no colegial, a gente começa a trabalhar. Eu comecei a trabalhar um pouquinho antes, eu ajudava em uma loja brasileira, né, que chama The Amigos aqui no Japão. Quem conhece, conhece, gata. Eu ficava no caixa, fazia o caixa, trabalhei por um bom tempo. Foi assim que eu comprei o meu uniforme para o colegial, mas isso é outra história de todos os meus trabalhos que eu fiz até hoje. Depois que eu entrei no colegial, eu comecei a trabalhar em um lugar que todo mundo conhece também, que é o Saizeria. E o meu japonês, ele não tava nativo, mas já tava um nível bom, né? Foi a primeira vez. E nesse momento, meu japonês não era perfeito, mas já era quase nativo. Eu falava japonês, acho que bem, tinha uns errinhos, como sempre, né? Que a gente sempre vai errar. E foi aí que eu comecei a trabalhar no Saizeria. Quem conhece o Saizeria, gente? Eu trabalhei no Saizeria. Meu primeiro trabalho, assim, certinho, com um contrato, que eu recebia dinheiro, assim, na minha continha todo mês certinho, foi no Saizeria. E eu fiquei trabalhando na parte de fora do restaurante. Eu levava prato, pegava pedido. Então foi aí que eu aprendi muita coisa. Mas como era longe da minha casa, eu peguei e fui para outro trabalho que era mais perto de casa. Quando você trabalha aqui no Japão, no colegial, você pode trabalhar até as 10 horas da noite só. Então eu saía da escola, que dava umas 4h30, ia correndo pro trabalho para fazer o meu baito, né, que é o meu bico, de algumas horas e tá em casa às 10 horas. Depois do Saizeria, eu fui trabalhar no mercado, que algumas pessoas antigas que me conhecem sabem onde que eu trabalhei. Tem esse mercado ainda. Eu trabalhei por lá por um bom tempo, eu acho até. E eu fiquei trabalhando lá por bastante tempo. E como era mais perto de casa, eu podia trabalhar até umas 9h30, mais ou menos. Então, fechava o mercado às 8h. Eu fazia o estoque, fazia essas coisas. E foi assim que eu passei na faculdade, guardando meu dinheirinho, pouquinho, pouquinho. E nesse meio tempo, na escola, meu curso era de inglês. Eu tinha outras aulas de língua japonesa, de estudos sociais, histórias, matemática, cálculos, né? Mas o foco do meu curso na escola, no Koukou, era de inglês. Então eu aprendi muito inglês. Tanto que no Tsugaku, o meu inglês era muito ruim. Eu não entendia nem o verbo to be direito. E fui correndo, assim, tipo, em 3 anos eu fui do verbo to be para um nível bom de inglês. Com os errinhos aqui e ali, como sempre, né? Que a gente aprendendo, a gente erra muito. E nessa escola, que é o Inokoko, né? Eu amo de paixão essa escola. Foi aí que eu aprendi muita coisa sobre japonês, sobre inglês, sobre viver a vida. Me descobri, me soltei, sou uma LGBT, conheci amigos, sabe? E eu acho que como a gente tava em um lugar assim, que todo mundo tava sendo muito influente por causa da língua, o meu nível de japonês subiu muito, porque eu tive muita amiga japonesa, e o meu nível de inglês também subiu bastante. Então foi aí que eu comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo lá costurando um pouquinho, né? Eu lembro muito dessa época, com muito carinho, foi uma época muito boa, mas continuava ainda os professores duvidando do meu nível de japonês. Então eu fui obrigada, assim que eu entrei no colegial, fazer o Nihongo no Ryokushiken, que é a prova de proficiência japonesa. N1, passei. Não passei com 100, né? Tipo, passei, tipo, errei algumas questãozinhas lá, mas eu passei, assim, tipo, super de boa. E na segunda série, ou pra terceira série, antes de ir pra faculdade, de novo eu fui obrigada. A escola simplesmente pagou e falou, toma aqui, você tem que fazer a prova, me dá 5.000. Eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, mas por que eu preciso fazer de novo? Eu fiz isso há pouco tempo, né? E eu fiz a prova, e nessa prova, da segunda pra terceira série, eu passei essa prova 100 de 100. Tanto que eles ligaram pra minha escola pra perguntar se eu tava colando. Tanto que tem isso, sabe? Eu acho que, passou com 100%. Tá colando. Não, não é natural. Tá colando. Então, sempre teve muito essa dúvida se
eu realmente falava japonês. Eu acho que pessoas que crescem no Japão e falam mais de duas línguas, ele fala assim, será que essa pessoa realmente fala tal língua, né? Então eu tive muita dúvida, eu tenho muita insegurança com o meu japonês ou com o meu português por causa disso, né? Vem dessa época, pra falar a verdade. E depois disso, eu entrei na faculdade. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo só sobre essa parte da faculdade, como eu entrei, como que são as provas, se vocês têm interesse, só pra ouvir falar, eu acho que muita coisa mudou, então, talvez nem tanto, mas muita coisa mudou dentro dessa época, né? Mas foi a primeira vez que um professor acreditou em mim e eles falaram, olha, vamos estudar junto nas férias de verão pra você conseguir passar nessa prova dessa escola que você quer. E eu, mesmo nas férias, eu ia quase todo dia pra escola pra estudar com essa professora, né? Que era a minha professora principal ali, a professora da minha sala, que ela ficou 3 anos comigo, né? Os 3 anos ela foi a minha taninha, ser professora fixa da sala. Então foi ela que acreditou muito em mim, mas eu não acreditava em mim. Mas mesmo assim eu fiz a prova. Passei nessa prova, porém, dinheiro era sempre um problema para mim. Então, eu não consegui ir para a escola que eu queria, porque a escola particular é muito cara. Eu queria ir para uma faculdade muito prestigiada, né, do Japão, que era uma faculdade de moda, mas era em Nagoya. Eu queria fazer muito uma parte de corte e costura, aí também eles tinham muita coisa de couro, sabe? Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas eu decidi ir para minha faculdade que eu fui, que foi Tendi, que foi lá pra Nara. Eu conheci pessoas maravilhosas, a Haruka, a Leila dessa época, né? Pessoas maravilhosas que estão na minha vida até hoje. Então, eu acho que mesmo não indo para a direção que eu queria, a gente sempre dá um jeitinho, né? E na faculdade eu acho que foi a época que eu mais exerci o meu japonês e eu consegui acreditar mais e mais em mim. Então eu peguei, estudei muito, 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 muito. E como eu já tinha um inglês bom, eu não precisei fazer as aulas de inglês. Então, as aulas que era para mim fazer inglês não precisei fazer, então fazia outras aulas. Estudei psicologia, eu estudei economia, estudei marketing. E nessa época também eu peguei e comecei a estudar numa escola de moda. Então foi minha segunda graduação. No mesmo tempo que eu fazia a faculdade de 4 anos, eu fui fazer um curso técnico de moda em Osaka. Então eu estudava no meio da semana e no fim de semana eu ia para essa escola técnica de moda e business. Então eu fazia muita coisa, no mesmo tempo fazia meu baito, gata. Eu nunca parei de trabalhar, sempre fazendo os meus baito. Me formando da faculdade, só pra dar um adendo aqui, gata, que meu TCC, hoje eu tava relendo, né, um tempinho atrás, tava relendo. Eu preciso fazer uns updates do meu TCC, porque tá umas informações antigas, umas informações, umas opiniões que eu não concordo mais no meu TCC. Mas eu ganhei o melhor TCC do ano, que eu escrevi sobre diversidade de gênero, com a mistura do Japão com o Brasil, internet. Eu escrevi muito sobre a não-binaridade. Eu me conheci, eu me entendi como pessoa não-binária por causa desse TCC. A Briana tá aí, né, pra gente falar sobre, porque eu usei muito dos vídeos dela pra fazer o meu TCC, então eu sou uma fãzinha, né? Também tem a Mandy Candy, né, minha BFF, que também me ajudou muito a escrever meu TCC, mesmo ela sem saber, né, mulheres trans, pessoas não binárias estavam no meu TCC, mas o meu TCC precisa ser atualizado porque tem umas informações antigas e opiniões que eu não concordo mais. E depois da faculdade, eu me mudei para Tóquio e eu trabalhei por 3 anos em uma imobiliária, que eu tinha que fazer tradução em português, inglês e espanhol. E aí que eu acho que meu português subiu de nível, meu inglês subiu de nível e o meu japonês também melhorou muito. Eu falei, né, que eu tenho um japonês mais casual, assim, que eu cresci ali, o Kansai Ben. Então, se eu falo com as minhas amigas, eu vou falar no meu Kansai Benzinho, assim, com o meu dialeto.
Mas hoje eu consigo diferenciar, eu tô conseguindo falar o japonês bem mais aceitável do Japão, né? Eu acho que estudar uma língua é algo que a gente precisa de muita disciplina. Eu não vou falar que eu sou uma pessoa com muita disciplina, mas eu sempre fui uma pessoa com muita vontade de aprender. Eu sou uma pessoa que até hoje eu estudo, eu leio muito, eu gosto de ler muito livro, eu leio bastante livro online, né? Eu não tenho livro físico, mas eu tô no treino, eu tô lendo. Eu também, quando eu faço vídeo, sempre tem a legendinha ali embaixo, gata. Muitas vezes o português tem umas nuances que no japonês não tem, então eu sempre tô procurando uma nuance parecida, então eu tô sempre pesquisando, tô sempre lendo, tô sempre tentando a me adequar com a língua, né? Eu acho que é isso a língua, eu acho que a língua a gente tem que testar, eu acho que muitas pessoas que estão começando hoje a estudar têm esse problema de ter vergonha de errar, e eu tenho muito. E eu entendo muito essas pessoas, porque eu tenho muito medo de errar o português. Eu acho que aos poucos, se você pegar os vídeos lá do começo para os vídeos de hoje, eu tô falando um pouquinho mais claramente, eu tô falando um pouquinho mais certinho, vamos falar desse jeito. Mas eu acho que aprender uma língua quando você é adulto e aprender uma língua quando você é criança é duas experiências totalmente diferentes. Eu não sei se fez muita, muito sentido se você assistiu até aqui, né? Mas eu acho que se você quer aprender a língua, você deve aprender. Assiste muitos vídeos, tenta ler legenda, escreve, tenta falar errado mesmo, sabe? Eu acho que é assim que a gente aprende. Vai chegar uma hora assim que você fala assim: nossa, eu não aprendi nada até hoje. É normal isso, gata. A gente chega num momento e fala assim: eu não aprendi nada, eu não sei falar nada, eu sou péssima com língua, mas não, gata. A gente sempre vai chegar num momento que a gente vai bater a cara na parede. O importante é quebrar a parede e continuar indo. Se eu vou deixar uma dica, eu acho que seria essa, né? Teste, fale, tenta ouvir as pessoas falando. Eu acho que quando você mora no Brasil é mais difícil. Tanto que a Mandy, os meus amigos que veio pro Japão, morando no Japão já melhorou 1000 vezes. Mas eu cresci no Japão, eu nunca fui pro Brasil e eu consegui falar o inglês quase que fluentemente. Então, a gente dá um jeitinho, a gente só tem que ter paciência com a gente, porque vontade a gente tem, né? E é isso, gente. Eu acho que foi um vídeo mais desabafando que crescer como uma criança imigrante é difícil. A gente vai ter muita dúvida se a gente é bom o suficiente, se a gente consegue fazer aquilo. Mas o importante é sempre continuar, sabe? Ah, também um motivacionalzinho, eu não gosto disso. Mas eu tenho vontade de aprender outras línguas, sim. Tanto que eu tô aprendendo tailandês hoje. O coreano, eu também quero aprender o coreano, mas eu quero aprender o falar mais o tailandês. Tanto que na faculdade eu não deveria ter pegado o chinês, eu deveria ter pegado o tailandês, porque eu adoro a Tailândia, gente. Eu deveria ter pegado o tailandês na faculdade, não o chinês. Mas tudo bem, fica por isso. A gente vai aprender agora o chinês, o coreano, o tailandês e outras línguas. Mas é isso, gente. Eu vou deixando o vídeo por aqui, porque minha câmera já tá gritando que tá tipo assim, muito quente. Vou desligar. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você tem perguntas, se vocês estão estudando japonês, deixa no comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma bandeirinha do Japão ou um caderninho escrevendo. Fala da sua experiência, se você fala mais de uma língua, o que você aprendeu, como você aperfeiçoou o seu português. Como você aprendeu português, gata? E é isso. Então eu vou deixando o vídeo por aqui, porque eu tenho que correr pra ir pra outro lugar agora. E o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, dê o seu like. E até o próximo vídeo. Mata né!